Imagine acordar numa manhã comum, tomar seu café e receber uma ligação que muda tudo. Uma demissão inesperada, a notícia de uma doença na família ou a perda de alguém que você amava. O chão some sob seus pés e surge um turbilhão de emoções. Raiva, vergonha, medo. O que separa quem entra em pânico e quem recupera a clareza é, muitas vezes, um conjunto de hábitos internos. A maneira como pensamos, reagimos e nos preparamos. Se você tem entre 25 e 60 anos, ainda trabalhando ou já com algumas décadas de vida, esse tema fala direto com você. Porque estabilidade emocional não é luxo, é ferramenta de sobrevivência prática. Antes de começar, se este conteúdo pode ajudar alguém que você conhece, deixe o seu like. Isso ajuda a gente a levar essa sabedoria milenar para mais pessoas. Agora vamos ao que interessa. O estoicismo não é um discurso filosófico distante. É um manual prático para enfrentar perdas, rejeições e dores físicas. Tudo aquilo que, cedo ou tarde, bate à porta de qualquer ser humano. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio viveram crises reais, exílio, escravidão, responsabilidade de poder, e escreveram lições que funcionam como exercícios mentais. Neste vídeo você vai aprender 6 práticas e testadas para fortalecer sua resistência mental. Cada uma vem com exemplos concretos para você aplicar já hoje. 1. Foque em uma atividade de cada vez. Presença é produtividade. Imagine abrir a porta de casa com uma lista mental de coisas para fazer. Lavar a louça, mandar um e-mail importante, pegar o remédio na farmácia, responder mensagens e ainda tentar lembrar onde colocou as chaves. Agora pense, quantas dessas tarefas você consegue terminar realmente bem quando sua atenção está dividida? No estoicismo, essa inquietação constante tem nome e diagnóstico: falta de presença. Sêneca resumiu isso com precisão: estar em todo lugar é não estar em lugar nenhum. E é exatamente essa dispersão que rouba sua energia, sua qualidade de trabalho e, principalmente, a sua paz. Quando você foca em uma atividade de cada vez, não é apenas produtividade técnica que muda, é a sua experiência do dia. Em vez de rodopiar entre tarefas, você vive plenamente a cada momento. Limpar uma sala deixa de ser uma obrigação corrida e vira um pequeno trabalho concluído que alivia a mente. Escrever um e-mail importante deixa de ser um rascunho entre notificações e passa a ser uma peça bem construída, que representa você. A atenção plena transforma esforço em resultado e resultado em autoestima. Como transformar isso em prática? Comece com um ritual simples. Antes de iniciar qualquer tarefa, pare 10 segundos e respire. Desative notificações por blocos de 25 a 50 minutos. Experimente o método Pomodoro. Escolha uma prioridade clara para o bloco, só uma, e comprometa-se a não pular para outra atividade até o alarme tocar. Esses pequenos cortes na rotina criam ilhas de foco ao longo do dia, e cada ilha é um micro-sucesso que acumula confiança. Quer um exemplo prático e comum? Você tem 1 hora para arrumar a casa antes de um compromisso. Em vez de alternar entre varrer, responder mensagens e verificar e-mails, programe 30 minutos para arrumar um cômodo, sem celular à vista, e os outros 30 minutos para se preparar para sair. Resultado: uma sala organizada, roupas encontradas, sem o estresse de deixar tudo pela metade. Ao final, a sensação não é de cansaço difuso, mas de dever cumprido, e isso muda seu humor nos compromissos seguintes. Para quem está na faixa dos 35 aos 60 anos, com emprego, família ou rotinas já sobrecarregadas, essa técnica é especialmente poderosa. A capacidade de concluir tarefas reduz a ansiedade, melhora a confiança e cria espaço mental para decisões melhores. Em vez de gastar tempo remendando erros causados por distração, você investe alguns minutos em disciplinas que economizam horas de retrabalho e discussões evitáveis. Um truque mental que ajuda: nomeie a tarefa. Dizer para si mesmo "vou escrever este e-mail agora" tem um efeito curioso, dá clareza ao cérebro e reduz a tentação de pular para outra coisa. Outro hábito: deixe um caderno de tarefas rápidas ao alcance. Tudo que surgir durante um bloco de foco vai para o caderno. Isto libera a mente sem abandonar o lembrete. E você? Qual foi a última vez que terminou algo sem distrações e sentiu o alívio de ter concluído com qualidade?
Escreve aqui nos comentários. Sua história pode inspirar alguém que está lutando para organizar o próprio tempo. Se isso fizer sentido para você, deixa o like agora. Ajuda muito e me motiva a trazer mais práticas úteis como essa. 2. Controle os impulsos. A raiva é uma máquina perigosa. A raiva é uma emoção rápida, barulhenta e sedutora. Ela dá a sensação de força no primeiro segundo, mas deixa rastros de destruição nos minutos seguintes. Sêneca, que entendia profundamente a natureza humana, alertava: devemos agir, não falar. Ele sabia que nossas palavras e atitudes são como flechas, uma vez lançadas, não voltam mais. E quantas vezes não nos arrependemos justamente do que dissemos no calor do momento? A verdade é simples e dura. A raiva costuma ser a resposta mais fácil e a mais cara. Um impulso mal administrado pode custar um emprego, desgastar um casamento, afastar um filho, humilhar um amigo. Não é a raiva que destrói, é a pressa em obedecê-la. E não pense que controlar a raiva é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um treinamento de força interna. Os estoicos ensinavam que, quando você se torna escravo da emoção, perde o comando de si mesmo. Mas quando aprende a observar a emoção sem agir imediatamente, recupera poder, dignidade e clareza. Como aplicar isso na prática? Imagine a situação. Você está no trabalho, cansado, cheio de tarefas, e alguém, talvez um chefe, talvez um colega, solta uma crítica injusta. Daquelas que queimam por dentro. Sua primeira reação é responder na mesma moeda, levantar o tom, provar que está certo. Mas o que acontece se você faz isso? O clima azeda, sua imagem se desgasta, e muitas vezes a situação se complica ainda mais. Agora imagine outro caminho, o estoico. 1. Pare. Respire fundo. Esse simples gesto é como puxar o freio de emergência antes do desastre. 2. Escreva o que você gostaria de dizer. Coloque no papel, no celular, num bloco de notas, mas não envie. Quando você escreve, esvazia o coração e organiza a mente. Muitas vezes, só de colocar para fora, a intensidade já diminui. 3. Decida com intenção, não com impulso. Depois que a onda emocional baixa, você avalia: vale a pena responder? O que é mais inteligente agora? Com qual atitude preserva meu trabalho, minha imagem e minha paz? Esse pequeno ritual pode salvar relacionamentos, decisões e oportunidades que o impulso destruiria. Um lembrete importante: a raiva não é sinal de coragem. Coragem é segurar a língua quando tudo em você quer atacar. E maturidade é entender que nem toda batalha merece resposta. Algumas só merecem silêncio. Agora, quero ouvir você. Você já sofreu consequências por agir no calor da raiva? Conta uma situação, sem nomes, aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que acham que só elas passam por isso. Se esse trecho faz sentido para você, respire fundo agora e lembre-se: você é maior que seus impulsos. 3. Esteja preparado. Pratique a premeditatio malorum. Imagine viver a vida como alguém que nunca leva sustos. Não porque nada de ruim acontece, mas porque, quando acontece, você já está emocionalmente treinado. Esse é o espírito da premeditatio malorum, um dos exercícios mais profundos do estoicismo. Sêneca o praticava constantemente e ensinava seus alunos a fazer o mesmo, visualizar os infortúnios antes que eles aconteçam. Para muita gente isso parece estranho. Pensar no pior não é pessimismo, mas é justamente o contrário, é a maturidade emocional. Quando você contempla, de forma consciente, a possibilidade de perder um bem, enfrentar uma doença, receber uma má notícia ou lidar com um revés financeiro, você diminui o impacto emocional caso algo realmente aconteça. O choque é menor, o pânico não domina, e sua mente entra mais rapidamente em estado de ação, em vez de desespero. Por que esse exercício funciona tão bem? Porque o cérebro humano detesta o inesperado. Muitas vezes, o sofrimento não vem do problema em si, mas da surpresa, aquele baque que paralisa, que desorganiza, que cria caos interno. Ao ensaiar mentalmente os desafios,
Você é amaciar o terreno emocional. O evento ruim pode continuar sendo difícil, mas deixa de ser devastador. E tem um segundo benefício poderoso: a gratidão automática. Quando você imagina a perda de algo que ama, sua casa, seu carro, seu emprego, sua saúde, até uma pessoa querida, e depois volta ao presente percebendo que tudo ainda está ali, a vida parece mais leve, mais rica, mais sua. O que era comum vira valioso. Como praticar de forma segura e eficaz? Use este ritual curto, que leva menos de 10 minutos pela manhã. 1. Sente-se em silêncio e escolha algo importante da sua vida. Pode ser um bem material, um aspecto da saúde, uma rotina, um relacionamento. 2. Imagine, por alguns instantes, como seria perder isso. Não é dramatização, nem exagero. É contemplação firme e controlada. Observe os pensamentos e emoções que surgem. 3. Volte ao presente intencionalmente. Sinta o alívio de perceber que você ainda tem aquilo. Deixe a gratidão surgir naturalmente. 4. Escreva uma ação concreta. Pergunte-se: se isso ocorresse, o que eu faria? Criar esse pequeno plano reduz a ansiedade e aumenta a confiança. Exemplo: se eu perdesse meu emprego, atualizaria meu currículo no mesmo dia. Se meu carro quebrasse, eu já saberia qual oficina chamar. Se eu ficasse doente, eu teria um protocolo mínimo de cuidado. Esse planejamento simples é uma armadura emocional, não elimina os problemas, mas fortalece você para enfrentá-los. Para quem está entre 35 e 60 anos, esse exercício é ainda mais poderoso. Nessa fase da vida, responsabilidades aumentam, perdas acontecem com mais frequência e a imprevisibilidade se torna parte do jogo. Ter uma mente treinada para o inesperado não é luxo, é autocuidado estratégico. 4. Abrace voluntariamente as dificuldades. Fortaleça a mente como o corpo. A maioria das pessoas passa a vida tentando evitar qualquer forma de desconforto. O frio, o silêncio, a crítica, o esforço físico, a vulnerabilidade. Mas os estoicos tinham uma visão muito diferente. Para eles, evitar o desconforto enfraquece, enfrentá-lo fortalece. Sêneca, mesmo sendo um dos homens mais ricos do seu tempo, praticava períodos de simplicidade extrema para lembrar a si mesmo que nada externo era indispensável. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia sobre suportar privações com dignidade, como parte do treinamento da alma. A lógica é clara: você treina a mente da mesma forma que treina o corpo, com resistência progressiva. Se você levanta um peso leve, seu músculo cresce um pouco. Se levanta um peso médio, ele cresce mais. Se levanta o mesmo peso todo dia, ele para de crescer. Com a mente acontece a mesma coisa. Evitar dificuldades é confortável, mas cria fragilidade. Enfrentar pequenas adversidades voluntárias constrói resiliência, a habilidade de permanecer firme quando as dificuldades reais surgem. Como aplicar isso no seu dia a dia? Você não precisa subir montanhas nem fazer jejuns extremos. Pode começar com desafios simples, totalmente controlados, porém deliberados. Banho frio 1x por semana. Não é sobre sofrer, é sobre ensinar o corpo a não entrar em pânico diante do desconforto. Caminhar além do necessário. Em vez de estacionar na vaga mais próxima, escolha a mais distante. Sinta o desconforto e caminhe com propósito. Dormir um pouco mais cedo, mesmo sem vontade, treina disciplina, algo que se estende para outras áreas da vida. Falar em público em pequenos grupos. Esse é um dos desconfortos mais universais, e um dos que mais geram crescimento. Comece com 2 ou 3 pessoas. Treine uma apresentação simples, e aumente conforme sua confiança cresce. A transformação real acontece aos poucos. Pense na história deste exemplo. Um homem tinha pavor de falar em público. Só de imaginar uma reunião já sentia o coração acelerar, a voz tremer, a mente ficar em branco. Mas em vez de fugir dessa dor emocional, como fazia há anos, decidiu fazer o oposto, encarou o desconforto. Entrou em um grupo pequeno, onde podia errar sem julgamento. Na primeira semana, mal conseguiu falar. Na segunda, já conseguia concluir frases. Na terceira,
percebeu que o medo era grande apenas porque ele nunca tinha enfrentado de verdade. Hoje, ele lidera reuniões com naturalidade. O medo não desapareceu magicamente, ele foi vencido pelo treino. Esse é o poder das dificuldades voluntárias. Elas mostram que você é mais forte do que imagina. Agora quero ouvir você. Qual desconforto você costuma evitar e que, se enfrentado, poderia melhorar sua vida? Comenta aqui embaixo e inspira alguém que precisa desse empurrão para começar. 5. Evite a vitimização, a dicotomia do controle e o amor fati. Uma das maiores fontes de sofrimento humano não está nos eventos da vida, está na teimosia de querer controlar aquilo que nunca esteve ao nosso alcance. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa. Os estoicos entenderam isso profundamente. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio repetiam o mesmo princípio em diferentes palavras. A verdadeira liberdade começa quando você distingue o que depende de você e o que não depende. Essa é a famosa dicotomia do controle. O que depende de você? Suas escolhas, sua atitude, sua disciplina, sua interpretação dos fatos, suas ações, a forma como você responde ao mundo. O que não depende de você? A opinião dos outros, as decisões de chefes, parceiros ou familiares, resultados de oportunidades, o comportamento alheio, eventos externos inesperados, o passado. A maior parte das angústias vem de colocar energia no segundo grupo. Quando você tenta mudar o incontrolável, acaba frustrado. Quando insiste em responsabilizar o mundo, acaba preso na vitimização, que é um tipo de prisão emocional. Amor fati, o salto além da aceitação. Mas o estoicismo não para na aceitação. Amor fati significa literalmente amar o destino. É olhar para o que aconteceu, mesmo o que você não queria, e buscar o valor escondido ali. Não é conformismo. É inteligência emocional. É a escolha consciente de transformar cada evento em matéria-prima para crescimento. Se você não consegue a promoção, por exemplo, pode viver isso como injustiça e se paralisar emocionalmente, ou pode fazer a pergunta que realmente abre caminhos: o que está no meu controle para melhorar agora? Talvez seja qualificação, postura, comunicação, organização. Ou talvez seja simplesmente perceber que aquela porta fechada estava te desviando de algo mais alinhado ao seu propósito. O exemplo que transforma. Pense em alguém que perdeu uma promoção. Ele pode, caminho 1, vitimização, meu chefe não gosta de mim. Eu nunca tenho sorte. Tudo dá errado para mim. Resultado, frustração crescente, queda de autoestima, paralisação. Caminho 2, postura estoica, não depende de mim a decisão que já foi tomada, mas depende de mim melhorar minhas habilidades, minha disciplina, meu foco e meu valor. Resultado, ação, aprendizado, evolução e aumento real das chances de um futuro melhor. É a mesma situação, mas com dois destinos completamente diferentes. A mudança não está no fato, está na postura. A pergunta que transforma a sua vida. Diante de qualquer problema, diga a si mesmo: onde termina o mundo e onde começo eu? Essa frase simples devolve clareza e te tira automaticamente da vitimização. E quando algo difícil acontecer, pratique o amor fati. Veja o presente como parte do caminho, não como uma punição. Pergunte não por que isso aconteceu comigo, mas o que posso aprender com isso. Agora quero ver algo importante. Se você já aplicou essa postura e ela te ajudou, deixa um sim nos comentários. Quero ver quantas pessoas já transformaram uma perda em aprendizado e encontraram força onde antes só havia frustração. 6. Pratique a solidão e a introspecção. Silêncio para pensar. Num mundo que vive gritando, a solidão virou quase um luxo, mas para os estoicos, ela sempre foi uma necessidade. Sêneca dizia: retire-se em si mesmo tanto quanto possível. Não como fuga, mas como retorno. Porque é no silêncio que você escuta aquilo que o barulho do dia sufoca: seus pensamentos, suas intenções, seus valores, seus medos e seus desejos reais.
A verdade é que a maioria das pessoas vive cercada de estímulos o tempo todo: notificações, conversas, tarefas, preocupações, telas. E quanto mais barulho externo existe, menos clareza interna sobra. A mente fica agitada, reativa, fragmentada. Você responde ao mundo, mas raramente responde a si mesmo. Por isso, a prática da introspecção é tão poderosa. Ela é o intervalo da alma, o espaço onde você se reorganiza por dentro. Por que a solidão é tão transformadora? Porque ela cria 3 benefícios imediatos. 1. Clareza. Em silêncio, você consegue enxergar o que realmente importa, o que está te incomodando e o que está faltando. É como limpar um vidro embaçado. 2. Autoconhecimento. Quando você se observa sem distrações, entende seus padrões, identifica seus gatilhos e descobre soluções mais sábias. 3. Recuperação mental. O cérebro precisa de pausas, assim como o corpo precisa de descanso. A solidão é o descanso psicológico que reorganiza tudo. Como praticar introspecção de forma prática e realista? Você não precisa se isolar numa cabana. Pode começar com pequenos rituais: escrever um diário por 5 minutos. Coloque no papel o que está sentindo, o que te marcou no dia e o que precisa mudar. Escrever é como conversar com sua própria mente. Caminhar sem celular por 10 a 20 minutos. Observe o corpo, a respiração, o caminho. Essa caminhada silenciosa é um alinhamento mental. Sentar em silêncio por alguns minutos ao acordar ou antes de dormir. Apenas observe seus pensamentos, sem julgá-los, como se fossem nuvens passando. Criar noites sem redes sociais. 1 semana por mês, desligue as redes algumas horas antes de dormir. Isso ilumina prioridades, reduz a ansiedade e melhora o sono de forma surpreendente. Imagine como isso pode mudar sua rotina. Em vez de dormir com a mente cheia de assuntos dos outros, você dorme com a mente cheia de você. Um exemplo claro: muitas pessoas relatam que, ao passar uma única semana reduzindo redes sociais à noite, percebem imediatamente mais foco no dia seguinte, menos irritação, menos comparação com os outros, mais motivação e, principalmente, uma sensação de voltar para si. É como se o silêncio reorganizasse tudo por dentro. Agora eu quero saber de você. Você já pratica algum momento de solidão diária? O que você faz nesses minutos? Compartilhe aqui nos comentários. Suas práticas podem inspirar alguém que está precisando reencontrar a própria voz no meio do barulho. Essas 6 práticas não são truques rápidos, são hábitos que moldam quem você se torna. Escolha uma para começar ainda hoje e mantenha por 7 dias. Depois acrescente outra. É assim que a mente fica mais forte, um passo consciente por vez. Se este vídeo te ajudou, deixe o like, se inscreva no Império Estoicismo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. E comenta aqui embaixo a frase que resume seu compromisso de hoje. A de hoje é: eu assumo o comando da minha vida. Transforme sua mente. Fortaleça sua disciplina. Eleve sua vida ao máximo. Tudo começa com um passo, e ele está logo abaixo no primeiro link da descrição. Ao clicar, você terá acesso ao Manual do Estoicismo Premium, com mais de 20 módulos completos. Técnicas para controlar emoções, ansiedade e raiva. Estratégias para lidar com términos, frustrações e pressão diária. Métodos estoicos para fortalecer sua mente, melhorar relacionamentos e tomar decisões mais sábias. Tudo isso e ainda acesso vitalício para evoluir no seu ritmo. Um guia prático para criar a versão mais forte e inabalável de si mesmo. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece sua evolução hoje mesmo. Clique na tela para continuar sua evolução. Tem mais conteúdos esperando por você que vão fortalecer sua disciplina, sua clareza e sua resiliência. E eu encerro com uma frase poderosa de Sêneca: a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la bem.